Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou do canal Entendendo Contabilidade e hoje nós vamos estar falando sobre ativos, tá bom? Vamos falar hoje sobre o reconhecimento de ativos, certo? Ok, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Então vamos lá. Bom, ativos e sua mensuração. Bom, qual que seria a definição de ativo hoje, né? Hoje nós estamos em 2019. Bom, veja bem aqui, olha. Aqui a gente tem uma definição de ativo bem interessante. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, veja bem. Então, aqui nós podemos perceber que há três pontos importantes para a gente poder caracterizar como sendo um ativo e poder registrar ele lá no balanço patrimonial, né? Que pontos são esses? Primeiro, o ativo é um recurso controlado pela entidade, né? Esse ativo ele está sob o domínio, sobre controle da entidade ou não? Eu tenho que analisar isso. Esse é um dos pontos importantes na hora de fazer uma mensuração de um ativo. Se esse ativo está sob o controle da entidade, né? Se ele é controlado pela entidade. Talvez pode ser que não, dependendo do ativo, talvez a empresa não tenha controle sobre esse ativo, né? Outro ponto importante, esse ativo ele gera um futuro benefício para a entidade? Esse futuro benefício, claro, né, para a empresa, para a entidade, né? Ele está gerando, ele vai gerar, ele tem uma expectativa de que vai realmente acontecer, é uma expectativa certa de que vai acontecer um futuro benefício para a entidade, em decorrência da utilização desse ativo ou da compra desse ativo. E por último, esse ativo ele deve ser resultado de eventos passados, né? Ou seja, um exemplo, esse ativo ele é resultado, por exemplo, de uma compra, né? De um pagamento de um determinado valor, de um evento que se passou, né? De um resultado passado. Então aqui nós percebemos três fatos, né, importantes que devem ser levados em consideração as condições de se mensurar um ativo e registrar esse ativo lá no balanço patrimonial da entidade. Então, se ele é controlado pela entidade, se ele gera futuro benefício para a entidade e ainda se ele é resultado de eventos passados, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse fato de ele ser controlado pela entidade. O primeiro aspecto a ser considerado na definição do ativo refere-se ao fato de que o futuro benefício deve ser controlado por uma entidade em particular. O controle restringe o uso do recurso econômico como um ativo, limitado somente ao fato de que a entidade possui a habilidade de exercer os direitos. Veja bem, olha, a entidade possui os direitos sobre uso dos benefícios que são gerados por esse ativo. Então veja, se a entidade ela controla esse ativo e ela possui o direito de usufruir do benefício que esse ativo poderá e também gera para ela, claro, também no presente, isso quer dizer que isso é um dos fatores que nos dá a característica que esse ativo pode ser mensurado pela empresa, pela entidade, né? Olha, aqui é interessante a gente perceber uma coisa, que a gente evitou o termo da palavra propriedade. Então, veja bem, o que quer dizer isso? Que nem sempre o ativo vai ser de propriedade da empresa. Pode ser que a empresa não seja a proprietária desse ativo, porém ele vai ser registrado lá no balanço patrimonial dela como ativo. Tá? Quer ver um exemplo? Caso de leasing, né? Por exemplo, os casos de leasing. Suponhamos aqui que a entidade ela faz uma compra de um, sei lá, de um veículo, por exemplo, né?
E esse veículo foi mediante um contrato de leasing com um banco, com uma financiadora, né? Então, o carro, o veículo, ele não está no nome da entidade, da empresa. Porém, a empresa controla o ativo. Então, se ela controla o ativo, ele está sob o controle dela e o benefício que está sendo gerado pelo uso do ativo vai ser para quem? Vai ser para a empresa, certo? É um exemplo. Ele não está registrado no nome da empresa, ele não é propriedade exclusiva da empresa, né? Porém, ele gera futuro benefício para a empresa, ele é controlado por ela, certo? Ok? O aspecto do controle, pessoal, ele está bastante ligado à questão dos riscos. Os riscos que são assumidos pela entidade, né? Por estar ali controlando esse ativo. Um ativo em que a entidade não assume os riscos pelo seu uso não possui seu controle. Então, se a empresa assume o risco com o ativo, ela está controlando esse ativo, né? Qualquer tipo de risco de despesa que tem com aquele ativo, por exemplo, vai estar sob o encargo dela. Então, é um exemplo que ele está sendo controlado pela empresa. Certo? Ok? Bom, no outro aspecto, resultado de eventos passados, né? Pessoal, olha só. O segundo aspecto a ser considerado na definição de ativo é no que se refere ao resultado de eventos passados. A presença desse termo evita a inclusão de denominados ativos contingentes como ativo na entidade. Um exemplo de ativo contingente refere-se a um imóvel que a entidade ainda não adquiriu. Nesse caso, esse recurso ainda não é um ativo, uma vez que não ocorreu o evento da compra do terreno, mesmo que o mesmo já esteja aprovado no seu orçamento. Isso quer dizer o quê, pessoal? A empresa tem a intenção de fazer a compra de um imóvel, por exemplo, que é um ativo. Porém, a compra não foi realizada ainda. Isso é um ativo contingente. Esse ativo vai ser registrado lá no balanço patrimonial da empresa? Não, não vai. Porque o fato ainda não aconteceu, que é a compra realmente, né, desse imóvel. Não vai ser registrado. Isso seria um exemplo. Tá? Os ativos da entidade precisam necessariamente ser resultado de transações passadas. As entidades normalmente obtêm ativos por meio de sua compra ou de sua produção, mas outras transações também podem gerar ativos. Há uma forte associação entre a existência do gasto para a geração do ativo, mas podem ocorrer situações em que esta relação não seja verdade. O gasto incorrido visando a obtenção de futuros benefícios não significa necessariamente a existência de um ativo. Basta que a empresa adquira uma máquina de um fornecedor, por exemplo, que decretou falência logo após a realização de uma transação comercial, mas que por este fato não entregou o item de sua venda. Da mesma forma, a empresa pode ter um ativo sem que exista um gasto associado, como ocorre no recebimento de um imóvel de propriedade de um ente governamental, ou a descoberta de uma jazida que será explorada futuramente. Bom, acho que ficou bem claro aí, né? E o último, pessoal, é a questão do futuro benefício econômico, né? Que esse ativo vai estar gerando para a empresa. Isso, na verdade, essa é que é a essência do ativo, né? O benefício econômico, né? Mesmo que seja futuro, certo? É o potencial que ele tem em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa da empresa, né? Ou para a equivalente de caixa da empresa. Né? Esse benefício pode ser em forma de algo que será convertido em caixa ou pode produzir as saídas de caixa, como é o caso de um processo industrial, que irá reduzir os custos de produção. Os ativos podem dar origem a benefícios econômicos quando usados na produção de bens, por exemplo, estoques, né, ou serviços, pela entidade, trocados por outros ativos, usados para reduzir um passivo, né, ou distribuídos aos proprietários da entidade. É importante destacar também que muitos ativos de forma física têm forma física. Entretanto, a forma física não é essencial para a existência de um ativo. Por exemplo, as patentes, né? As patentes, um exemplo disso. Os direitos autorais, né? Um outro exemplo disso. São considerados ativos, né?
A ideia central é que o bem econômico possa ajudar a entidade a gerar riqueza, né? Um exemplo desse que a gente acabou de citar. O cantor, o compositor que compõe a música, né? Aquilo lá é um bem autoral que ele tem, né? E vai gerar um futuro benefício para ele, com certeza, né? Desta forma, não é correto reconhecer o ativo de uma patente que perdeu a validade, mesmo que essa tenha gerado riqueza no passado. Isso aqui é clássico, né, pessoal? Um exemplo. Determinado tipo de, sei lá, de direito autoral, por exemplo, ele tem prazo de validade, né? É um exemplo. A música Parabéns para Você, né? A gente canta no aniversário. Aquela música, ela teve, não tem, aliás, né, direitos autorais, mas todo mundo pode cantá-la, né? Ela já transcendeu o tempo, ela é atemporal, né? Então, o autor já não tem mais o direito absoluto sobre ela. Então, nesse caso, ela não poderia ser registrada como um ativo mais, certo? Esses exemplos evidenciam o erro de associar a palavra ativo como sinônimo de bens e direitos de uma entidade. Até pouco tempo atrás, o que acontecia? Muitas empresas entendiam que ativos eram todos os bens e direitos da empresa, né? Mas a gente percebe que esse conceito ele já não está mais atual, né? Não está mais atualizado, visto que, como a gente acabou de ver agora há pouco, pode ser que um bem que você tenha hoje não seja mais registrado no ativo, né? Um exemplo lá, uma patente, um direito autoral que está com prazo de validade vencido. Ele não vai mais gerar futuro benefício para você, né? Seria um exemplo, ok? Acho que é isso, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento, né, do ativo, né? O processo de reconhecimento do ativo na contabilidade diz respeito à incorporação nas demonstrações contábeis de um item, desde que o mesmo se enquadre na definição. O reconhecimento de um item do ativo refere-se então ao processo de incorporar no balanço patrimonial um recurso econômico. Essa incorporação considera a sua descrição, geralmente feita de forma resumida pelas contas do plano de contas da entidade, e a associação do ativo com o valor monetário. Para reconhecer um ativo é necessário que o recurso econômico possa ser classificado como ativo, e isso é feito através da resposta positiva a 3 perguntas, né, que nós comentamos, né, só para poder deixar bem claro. Quais são elas? Primeiro, é um recurso econômico que vai gerar benefício futuro para a entidade, é um recurso que é controlado pela entidade e ele é um recurso, esse ativo, ele é derivado de eventos passados já incorridos. Se sim, para todas as 3 questões, para os 3 questionamentos, então nós vamos registrar esse ativo como, aliás, nós vamos registrar ele como um ativo lá no balanço patrimonial, certo? Além desses 3 itens, pessoal, temos que levar em consideração também outros aspectos adicionais na hora de fazer o reconhecimento de um ativo. Quais são esses aspectos? Primeiro, a materialidade. O que é materialidade? A significância desse ativo, né? A importância que ele tem, né? O valor desse ativo, né? A probabilidade de ocorrência, quer dizer, é certo que realmente isso é um ativo ou que ele será realmente designado como um ativo, e a confiabilidade da avaliação. Então, esses fatores precisam ser levados em conta na hora de fazer a mensuração de um ativo, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, né? Aí a entender um pouquinho sobre o reconhecimento do ativo. Ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.